Olá, meus irmãos, alunos, tudo bem? Graças e paz. Nós estamos então na nossa nona aula na nossa série sobre o Evangelho, certo? E hoje nós vamos falar sobre regeneração e fé. Regeneração e fé, certo? Na última aula nós falamos sobre o fato, de que nosso desempenho deve ser trocado pelo desempenho de Cristo. Temos que ter essa relação, de troca e basear nossa relação nessa questão do desempenho de Cristo. Isso muda a forma como nós nos relacionamos com Deus e isso também nos encoraja a seguir firme, avançando na vida cristã, apesar das nossas falhas, das nossas dificuldades, dos nossos pecados. Nós continuamos motivados a seguir em frente, encorajados a seguir em frente, porque não está mais sobre nós aquele peso de que temos que obedecer para conseguir algo. Nós estamos livres, E nós fazemos agora por amor. Somos motivados e por causa dessa realidade nova a seguir em frente e a ter um desempenho, a buscar um desempenho cristão, uma vida frutífera, trocando aí as expressões, tá bom? E hoje nós vamos ver mais sobre a questão da fé. A fé como um presente de Deus para nós. Veremos que a fé é um presente de Deus para nós, tá? E a gente pode começar se perguntando como obtemos a fé. A fé é uma resposta intelectual da mensagem? Será que a fé é uma resposta em que você pensa, entende, pensa e aí você responde? E se for assim, qualquer pessoa que entender, que compreender o que é o Evangelho, um ponto de vista racional, pode se converter. Mas nós temos exemplos de pessoas que às vezes entendem, provavelmente entendem, mas não se convertem. Então, será que a fé ela é uma questão intelectual? Será que a produção da fé depende também da capacidade da pessoa que está transmitindo o Evangelho? Será que ela depende da persuasão, do poder persuasivo do transmissor, do comunicador? Será que é isso? Nós vamos entender um pouco mais, então, como nasce a fé. Porque vimos todos aqueles elementos que nós já tratamos, mas você não é justificado sem a fé, a justificação pela fé. E como que vem a fé? Qual é o start? Qual é o start de desenvolver essa fé? O que desenvolve essa fé? Por que é possível alguém crer no Evangelho? Tá? Então hoje nós queremos aprofundar mais sobre a nossa condição antes da regeneração e a impossibilidade da fé a partir de nós. Nós vamos tratar um pouco sobre esse conceito, sobre essa ideia de regeneração, essa expressão de regeneração a partir da visão bíblica e entender mais qual era a nossa condição anterior e essa impossibilidade da fé a partir de nós, certo? Você vai entender melhor. Compreender o fator regeneração como a única forma de alcançarmos a fé. E refletir sobre alguns efeitos que essas verdades produzem no coração do cristão. Alguns efeitos que isso deve produzir em nós, nas nossas vidas, ok? Temos então um fator determinante contra a fé. E o que é esse fator determinante? Vamos entender um pouco mais sobre isso. Primeiro eu queria reformular as perguntas ali do início da seguinte maneira. É possível alguém, com as condições que iremos descrever, encontrar fé em si mesmo? É possível alguém encontrar fé em si mesmo? Que condições? Vamos falar sobre essas condições, E vamos falar dessas condições, em primeiro lugar, analisando o texto de Efésios 2, do 1 ao 3. Na versão NVI, Paulo fala o seguinte, tá? Ele diz... E o mais importante, tá? O mais importante é lermos e levarmos a sério as expressões que a Bíblia usa, para tratar dessas verdades. Ela usa palavras, ela usa ideias que ela tem um objetivo com essas ideias. E nós precisamos levar a sério essas expressões, esses termos que a Escritura usa dentro desse contexto geral do texto, tá bom? Olha o que diz em Efésios 2, do 1 ao 3, você já conhece o texto, mas é importante a gente dar essa ênfase. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados,
nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, a palavra que nos define aqui nesse texto é a palavra morte. Nós estávamos mortos. E aqui, meu irmão ou querida aluna, não importa se você cresceu numa família católica ou numa família evangélica. Se você cresceu numa família moralmente correta ou numa totalmente imoral. Se você cresceu numa família com boa educação ou numa família com má educação. Sem Cristo, todos nós estamos mortos. Essa palavra aqui nos define, a partir do texto bíblico de Efésios capítulo 2. Você lembra de Paulo lá na última aula, na aula 8, das suas credenciais? Paulo era alguém do ponto de vista judaico, zeloso, uma pessoa excelente, uma ótima pessoa, um bom cidadão. Ele era moralmente correto, ele tinha culturalmente elevado, Então era aquele tipo de pessoa de boa educação, certo? Zeloso, mas ele estava espiritualmente morto. E esse é o ponto principal que Efésios chama a nossa atenção, tá? E o que caracteriza essa morte? O que caracteriza? Quais são as características, dessa morte? Temos algumas aqui no texto. A primeira é que nós somos seguidores. Mas em primeiro lugar, seguidores do mundo, tá? Então nós somos seguidores do mundo. Vocês seguiam, essa presente ordem. Vocês seguiam esse mundo, a ordem deste mundo. E mundo aqui é usado para falar de todo um sistema de mundo. Claro, a palavra aqui é a palavra cosmos, do grego, que significa mundo, planeta também, tá? Mas ela também é utilizada dessa forma, até pelo seu contexto. A gente não avalia a palavra apenas pelo seu uso geral, tá? Pela sua etimologia, mas pelo uso da palavra. Como é que essa palavra é utilizada naquele texto em si ou naquele período, tá? Ou pelo autor. E no Novo Testamento a palavra também é utilizada para falar desse sistema mundano, dos homens maus, dos prazeres desse mundo. E isso engloba também as pessoas más desse mundo, sendo elas pessoas legais ou pessoas não legais, mas que fazem parte desse mundo, tá? Eu vou deixar para você ler depois Romanos 3, 10, 12 ao 12 e o verso 18, tá? Esse texto aí vai nos lembrar que todas essas pessoas que estão dentro desse mundo, dentro desse sistema mundano, elas são pecadoras. Como eu disse, essa mesma palavra é utilizada em outros textos do Novo Testamento e ela também é utilizada por João lá na sua primeira carta, no verso 17 do capítulo 2, onde João diz que o mundo e a sua corrupção passam. Então ele está trazendo a mesma palavra e dizendo que esse mundo corrupto passa. Então vê que essa palavra ela é usada dessa maneira e significa um local, um sistema corrompido, pecaminoso, de pessoas más, de pessoas que seguem os seus próprios sentimentos e prazeres e ideias e conceitos e assim por diante. Vivem prostradas nessa realidade, tá bom? Em segundo lugar, nós somos seguidores do diabo. E às vezes a gente fica pensando que quem segue o diabo não sei se quando eu era criança, a gente assistia Ratinho, um negócio maravilhoso de se assistir, Isso é um sinal de que a gente era seguidor do diabo, Porque cada coisa que passava naquele Ratinho. Mas o Ratinho de vez em quando ia lá, uns caras meio estranhos, ia pessoas que tinham. Era cada história.
E eu lembro que dos caras que ia lá era um cara que tinha uma religião, que tinha a Bíblia do diabo, que eles seguiam o diabo e assim por diante, né? E a gente ficava assim super impressionado com isso. A gente pensava que essas pessoas eram os seguidores do diabo. Mas o texto de Efésios revoluciona essa ideia, né, de seguidores do diabo. Ele mostra que quem segue o diabo são todas as pessoas que estão incluídas nessa realidade de morte. A descrição de morto é seguidor do mundo, seguidor do diabo, tá? E olha o que ele diz aqui, olha como é que ele diz. Ele diz que essas pessoas seguiam o mundo e o príncipe do poder do ar, tá? Essa expressão ela está relacionada exatamente ao maligno, a figura do mal, tá? Então, o príncipe da potestade do ar, nós estávamos nessa mesma condição, seguindo ele, seguindo os seus ensinamentos, seguindo eles. É como uma ideia de uma marionete, né? Dentro dessa realidade toda, nós achávamos que não, mas ele estava de alguma forma nos controlando, porque ele domina, ele é o príncipe da potestade do ar, ele é o príncipe desse reino espiritual maligno, né? E que influencia o mundo, o sistema, tá? Não o mundo criado, mas o sistema pecaminoso, porque o mundo é de Deus. Deus criou o mundo e tudo que tem nele é de Deus, tá? Mas esse sistema pecaminoso, mundano, mal, Satanás tem domínio e essas pessoas o seguem, tá? E é interessante porque Paulo usa outras ideias, como lá em 2 Coríntios 11:14, que diz que nós estávamos cegos, né, para o evangelho, né? Ele diz que o Deus dessa era cegou o entendimento, né? Colossenses 1:13 também diz que ele nos libertou do império das trevas. Nós estávamos no império das trevas e ele veio e nos libertou. É como se nós tivéssemos então um pacto, entre aspas, com o diabo. Estávamos conectados com o diabo e presos nele, cegados por ele. Isso é uma realidade espiritual. Isso aqui é uma descrição de uma realidade espiritual. Isso aqui é importante, então, que é uma realidade espiritual e não necessariamente uma realidade mental. Não significa que você perdeu as faculdades mentais, tá? Significa que você não tem uma condição espiritual, tem uma relação com a incapacidade de ver a real necessidade de um Salvador e de ver Jesus como esse Salvador. Esse é o grande ponto de estar preso no reino das trevas, tá certo? Você não consegue ver nada além desse reino. Em terceiro, nós somos seguidores. Morte, então, é o que nos define, e essa característica de estar morto, dessa morte, é seguir a vontade da carne. E é o que nós chamamos também de natureza corrompida, de natureza depravada, de natureza pecaminosa. Paulo a descreve em Romanos 8:7-8 também, e diz que essa natureza ela é inimiga de Deus, que não se sujeita à lei de Deus e nem pode fazer isso. Isso é bastante interessante aqui. E não poder, no texto de Romanos, que você precisa ler, o verso 7 e o verso 8, Romanos 8:7-8, significa que você não poder, né, é referente aqui à sua incapacidade, tá? E aí você se pergunta, mas pastor, como é que você sabe disso? Como é que você sabe que poder aqui é de incapacidade? Como é que eu sei disso? Então vamos pensar, será que Deus diria que nós não podemos, no sentido de permissão, nós não podemos nos sujeitar à sua lei? Faça essa pergunta. Quando eu olho para cá para esse texto, eu penso, será que Deus está dizendo? Porque algumas pessoas, meus queridos, pensam que isso aqui é uma refutação muito forte, é uma ideia de que o ser humano tem uma condição de por si só achar uma virtude nele e através dessa virtude que é a fé, ele confiar em Deus, ele crê em Deus. As pessoas são boas, as pessoas querem Deus. Uma vez eu ouvi, pasmem, né, de um diretor executivo de uma junta de missões, que ele falou para mim, que não é um diretor executivo, um gerente, né, uma pessoa
líder aí de missões e tal, e ele disse para mim que as pessoas eram boas, que as pessoas queriam Deus. Eu disse que não é isso que a Bíblia diz. E a realidade é essa. Será que Deus, quando diz que você não pode, Paulo diz, Romanos 8, 7 a 8, você não pode se submeter à lei de Deus. Será que ele está dizendo que você não pode porque você não deve se submeter à lei de Deus? Será que ele está dizendo que Deus está dizendo para a gente que porque Paulo a palavra foi soprada, foi inspirada por Deus? Será que ele está dizendo que nós não estamos permitidos a nos submeter, a nos sujeitarmos à lei de Deus ou a Deus? Será isso? É claro que não, meus irmãos, tá? É claro que Deus, de maneira nenhuma, diria que você não está permitido, até porque ele deu a sua lei para que os homens a obedeçam. Paulo está falando de capacidade. O homem não tem capacidade espiritual para tal obediência, para tal sujeição à lei de Deus, tá? E eu me lembro quando eu era jovem, gostava de futebol, era metido a jogador, na verdade era metido a goleiro, né? Goleiro não é jogador, né? Claro que é. Goleiro é uma peça importante. Eu era goleiro, sempre gostei disso. E eu lembro que jogando um campeonato lá no Parque Anauá, e eu saí numa bola, né, com aquela vontade e tomei um chute bem na boca do estômago. Imediatamente eu caí no chão, sem ar, não conseguia respirar, porque foi bem na hora que eu puxei o ar, bateu acho que no diafragma, né? E eu fiquei sem conseguir, eu puxava e o ar não vinha. E o ar não vinha. E eu me lembro que eu fiquei no chão e algumas pessoas disseram para mim assim: levanta, levanta, né? E eu tentei levantar e eu queria levantar, mas eu não conseguia, certo? Eu não conseguia. E uma das pessoas até falou: não, deixa ele deitado. E ele começou a me ajudar. E eu lembro que eu olhei e vi uma ambulância do lado longe assim, quase que eu penso, mas depois o ar começou a voltar. Naquele momento, eu até queria me levantar, até gostaria de me levantar, mas eu não podia, eu não tinha capacidade, eu não tinha possibilidade de me levantar, eu não conseguia me levantar, embora eu quisesse, embora eu pudesse me levantar, eu estava permitido a levantar, ninguém estava me obrigando a ficar deitado, caído no chão, mas eu não podia, eu não tinha força para levantar. E esse é o ponto, tá? Na realidade espiritual, nós não temos, espiritualmente falando, força para isso. Nós não temos possibilidade de nos sujeitarmos, porque estamos sujeitos à nossa carne. A nossa carne é inimiga de Deus. Ela é inimiga de Deus. Você tem sim permissão, você deve, mas você não pode porque você é incapaz, certo? A carne nos sujeitou, ela nos fez inimigos, né? Ela é inimiga, ela nos fez inimigos da lei de Deus, certo? E nós a seguimos, é isso que Paulo está falando aqui em Efésios. Temos então um fator determinante contra a fé ser produzida a partir de nós mesmos. E esse é um fator determinante. A nossa morte espiritual impossibilita nós termos uma virtude de confiar e de crer em Deus. Logo, essa fé de que o texto bíblico fala, de que nós temos falado sobre a justificação, ela precisa ser um presente de Deus. Deus precisa nos dar essa fé. Pessoas espiritualmente mortas não podem receber, elas não podem acolher o Evangelho. Elas precisam antes de um poder vivificador que as habilite a crer. Sem isso é impossível. Isso não significa, por exemplo, que os incrédulos não conseguem entender o Evangelho, eles até podem entender, poxa, realmente, entendi, por causa do sacrifício, até pelos aspectos legais do Evangelho, ele fazer uma comparação com os aspectos jurídicos, né, da vida humana, enfim. Isso não é uma questão intelectual. Eles até conseguem, mas eles não conseguem perceber as suas necessidades espirituais e a sua pecaminosidade, que só serão sanadas através de um Salvador que morreu por nós. Esse é o ponto principal. Por isso a fé, ela precisa ser um dom de Deus, uma virtude que Deus injeta, que Deus derrama, que Deus adiciona ao homem
por sua própria vontade, por sua graça, para que o homem consiga e seja habilitado a ter a fé. Do contrário, a nossa tendência é exatamente essa que Efésios nos apresenta, tá? Nós estamos mortos e morto não tem reação. Mas existe um fator sobrepujante, um fator que transcende, né, essa realidade da questão da nossa morte, que faz toda a diferença. Embora tenhamos um fator determinante que nos impede, temos um fator que supera essa questão, tá? E é o que Paulo continua falando aqui, nós vamos falar. Qual é o fator que supera a barreira contra a fé, então? E nós temos uma imagem aqui, e aqui nós pensamos na ideia de regeneração, tá? Nós vamos ilustrar, então, através de uma narrativa bíblica. Essa narrativa eu uso há muitos anos no meu discipulado para exemplificar o que significa regeneração. Você conhece a história de Lázaro, lá em João 11, 1 a 44. Fica aí para você ler, para a gente não estender muito a nossa aula aqui. Mas ela é uma excelente imagem do que Paulo trata em Efésios. E também Paulo trata lá em Tito 3, do 3 ao 7. Tá? Você pode ler depois Tito 3, do 3 ao 7. E Paulo ele apresenta essa realidade feia que nós temos e depois ele nos mostra o que Deus fez. E a narrativa de Lázaro nos mostra essa realidade. O que ela nos mostra? Tá? Ela nos mostra que nós estávamos como Lázaro, mortos em um túmulo. Tá? Então, a nossa realidade de morte, como nós vimos agora, e o morto, ele simplesmente ele se degrada, ele não tem vida em algo que está morto. É morto. Ele está lá, simplesmente sem vida. E o que acontece? Jesus vem. Quando Jesus vem, ele está morto, ainda lá, o Lázaro está morto. Jesus chega e diz: Lázaro, vem para fora. Mas percebe que provavelmente Lázaro não ouviu Jesus chamar se Jesus não tivesse primeiro dado vida para ele. Então Jesus provavelmente, certo? É a lógica. Deus deu vida para Lázaro, então ele ressuscitou. E naquele momento que ele ressuscita, Jesus fala a ele, certo? Jesus fala a ele. Ou no mesmo instante, algo simultâneo, ou cronologicamente logo após. E ele ouve: Lázaro, vem para fora. Provavelmente é a primeira voz que ele ouve. Eles abrem a porta, né? Abrem a porta do sepulcro e Lázaro vem. Essa é uma realidade. Né? Ele só conseguiu vir para fora porque antes Deus o ressuscitou. Deus deu uma nova vida. E regeneração significa dar vida, receber vida com Cristo. E aqui uma citação interessante que é o seguinte: a verdade é que nós decidimos de fato confiar em Cristo, mas a razão pela qual tomamos essa decisão é porque Deus havia, em primeiro lugar, nos tornado espiritualmente vivos. Nós tomamos a decisão de seguir a Cristo, mas antes Ele nos capacita dando vida. Ele nos dá vida para que a gente saia da condição de morte e consiga reagir ao seu chamado. É isso que está escrito aqui em Efésios, por exemplo, 2, 5, que vai dizer: deu-nos vida com Cristo. Ele fala que estávamos mortos. Olha que imagem bem semelhante com o que ele faz com Lázaro. Ele deu vida a Lázaro. Então ele nos dá vida, nós que estávamos mortos, então nós conseguimos responder. Esse é o Evangelho. Essa é uma implicação do Evangelho. O Evangelho te dá vida. Cristo morreu para que você experimentasse vida. Deus vem a nós, Ele faz um caminho completo. Ele não faz o caminho pela metade, né? E diz assim: agora tu vem, agora o resto do caminho. Não, Ele vem completamente. Ele nos dá vida. Recebemos a vida quando Deus nos chama. Nós olhamos para Ele e cremos nele. Tá certo? Essa é uma imagem. E aqui é uma descrição, então,
desse novo nascimento e dessa regeneração. A Bíblia também chama de novo nascimento. Vimos que o fator sobrepujante é a regeneração da nossa condição. A regeneração é maior do que os fatores que nos afastam de crer, certo? A regeneração é que possibilita a fé. E é o que João chama de novo nascimento, tá? Ele vai dizer lá em João 3, do 1 ao 21, né, na sua conversa com Nicodemos, que Nicodemos precisava nascer de novo, né? E diz que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E diz, olha, quem não nascer da água e quem não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então esses textos falam dessa ação soberana de Deus em trazer um novo nascimento a nós, né? Ele fala do vento, o vento sopra onde quer. Então o vento, o Espírito que faz isso, onde ele quer, e ele traz essa realidade nova de uma nova vida, tá? E é interessante que Jesus ele não fala, né, necessariamente aqui de Nicodemos, foi bem parecido com o que a gente falou anteriormente, que Nicodemos não estava permitido entrar no reino, mas que ele não poderia, ninguém pode entrar no reino, e aí dá a ideia de incapacidade, é impossível alguém entrar no reino se não nascer de novo. Então você precisa nascer de novo para adentrar o reino. Primeiro você nasce de novo, depois você entra no reino. Olha que interessante. Primeiro há uma transformação, uma vida, e depois você adentra no reino, certo? Então primeiro Deus faz isso. Jesus usa então a ideia de que o poder como uma capacidade. Nós não podemos, né? Nascemos de novo como então um ato soberano de Deus. E o nascer de novo é um ato soberano. É um ato que nós chamamos de monergístico, né? Ou monergismo. Deus é quem vem e nos faz nascer de novo, derramando o seu Espírito sobre nós, derramando a sua graça sobre nós, para que nós possamos, então, a partir disso, reagir e viver de novo. E aqui em Efésios é interessante o que ele diz. Ele continua a partir do verso 4 e diz assim: Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então, essa vida nova, essa nova vida, né, esse novo nascimento acontece quando nós estávamos mortos. É Deus que faz de maneira unilateral, de maneira única, de maneira monergística. Isso é extremamente importante você perceber e nós entendermos também. A mesma realidade aparece lá em Atos 16, 14, quando Deus abre o coração de Lídia, né? Naquele trabalho missionário, e o texto diz que Deus abriu o coração de Lídia para que ela entendesse a verdade. Lídia era temente a Deus, Lídia era uma mulher religiosa, mas o seu coração ainda estava fechado. Deus teve que abrir o seu coração para que ela entendesse. Se a gente for falar sobre isso, a gente vai longe. Se a gente ler o Evangelho de João, está cheio dessas referências de que Deus faz uma obra primeiro, de que Deus realiza algo primeiro para que o homem então vá a Cristo, para que o homem consiga confiar e abraçar a fé, certo? A partir disso, então, desse novo nascimento, nós temos então algumas mudanças, alguns efeitos práticos. E a primeira coisa é um novo pensamento, tá? A sua maneira de pensar, ela deve mudar a partir dessa nova realidade, tá? A sua maneira de pensar, ela muda, né? Você tem uma mudança aí de percepção. Antes você acreditava que você tinha uma certa condição de ir até Deus. Você até acreditava que você tinha condições de buscar a Deus. Mas quando você se depara com a realidade bíblica, você vê que não. Embora a fé venha pelo ouvir, como nós já falamos anteriormente, e ouvir da palavra, quem coloca, quem capacita, quem habilita o homem e dá vida ao homem para que ele creia é Deus, tá?
E olha como isso é um pensamento majoritário bem naquele período pós-reforma. Esse pensamento que a gente tem, que ele vem um pouco depois e que se apoderou, né, de igrejas históricas, como as igrejas batistas, por exemplo, principalmente após o movimento da renovação ali dos anos, final dos anos 80, né, se eu não estiver enganado, com a renovação dentro da igreja batista, é um entendimento que os nossos primeiros não tinham também de maneira majoritária. É um entendimento de que o homem tem essa capacidade. Mas não, olha o que Charles Wesley, por exemplo, que é escritor aí de hinos, né, metodistas lá do século XVIII, olha o que ele diz, olha o hino que ele escreve, olha o entendimento que ele tinha. E a igreja metodista wesleyana, né, ela tem uma percepção bem semelhante a essa, de que o homem consegue ir a Deus. Mas olha o que um dos seus maiores influenciadores pensava sobre isso, tá? Olha o que ele dizia. Há muito meu espírito estava cativo, firmemente preso no pecado e na noite da natureza. Teu olho difundia um raio vivificador. Acordei. O calabouço ardia com a luz. Minhas correntes caíram. Meu coração estava livre. Levantei-me, fui adiante e segui a ti. Aquela outra canção também, né? Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração. Jesus vem a nós, né? Nos toca e nos transforma. Irmão, se a gente parar assim para a maioria dos hinos antigos que a gente tem, a gente vai ver essa lógica, né, de que Deus vem a nós, de que Deus nos vivifica, de que Deus nos dá vida em primeiro lugar, para que nós possamos então responder com fé, né? O Wesley aqui e vários autores dos hinos antigos compreendia que o seu coração estava completamente morto sem Deus. Deus, apenas Deus, poderia trazer vida, né, ao coração desses homens, tá? Então há uma mudança de pensamento. Você precisa mudar o seu entendimento sobre isso, porque essa mudança de pensamento repercute no segundo resultado, que eu entendo que é importante e que eu acredito que é relevante para nós. Quando nós entendemos que a fé é um dom de Deus, né, e não o resultado de uma persuasão, de um poder convincente, né, de convencer as pessoas, nós somos encorajados a orar pelas pessoas e a confiar em Deus a vida dessas pessoas. Então, o segundo fator é a oração, né? Orar pela salvação das pessoas, orar para que Deus transforme, para que Deus salve, para que Deus gere vida, tire essas pessoas que nós amamos, que nós oramos, que nós conhecemos, amigos, familiares, de uma realidade de cegueira espiritual, de morte espiritual, e volte e os traga para a vida. É uma oração regular, uma oração constante por pessoas não crentes. Nós sabemos que apenas Deus pode fazer isso. Então nós não ficamos mais presos na nossa capacidade, embora é importante o evangelista estar habilitado, mas não é essa capacidade que é o fator determinante, tá? O fator que determina, então, é a vida que Deus produz desse ser humano. E por último, deve produzir em nós gratidão. A consciência de que a fé é um dom de Deus deveria despertar também um sentimento de profunda gratidão e adoração em nossos corações. Éramos impotentes tanto para propiciar a ira de Deus contra o nosso pecado, quanto para receber o fruto dessa propiciação que nos foi oferecido. Deus fez a obra completa, né, meus irmãos? Deus fez a obra completa. E ao realizar essa obra completa, Ele fez tudo o que era necessário. E, inclusive, nos dá a fé. Ele nos dá a condição de crer. Ele nos habilita, porque nós não estávamos habilitados a isso. Ele nos habilita. E isso deve gerar, sim, um coração grato, de você pensar e falar: Deus, eu de fato não tinha capacidade nenhuma,
nada veio de mim, não tinha virtude em mim alguma para o Senhor olhar para mim e falar: eu vou te salvar. Até mesmo a fé que eu tenho, o Senhor me deu. Até mesmo a fé que eu depositei no Senhor foi fruto da regeneração. Então nós somos regenerados, foi nos dado a condição de crer e por isso nós cremos. Isso deve gerar gratidão e uma adoração, e uma vida de constante adoração a Deus por essa realidade, certo? Nós vamos encerrar então hoje aqui sobre regeneração e fé, e que Deus abençoe sua vida e até a próxima aula. Um abraço.